Olá pessoal, mais um vídeo do curso aqui da playlist sobre Geografia da População e Demografia. Então, se você quer aprender mais sobre esse universo fascinante da demografia, da geografia da população, acesse aqui no canal Descomplicado a playlist e vamos juntos, beleza? Hoje eu vou falar sobre populoso e povoado, né, sobre a população absoluta e a população relativa. Bom, o que é população absoluta? A população absoluta de um país, de uma região, de um município é o número total de residentes, de moradores naquela localidade, naquele recorte geográfico que você definiu. Isso é população absoluta. Agora, a população relativa, ela já tem a ver com densidade demográfica. A população relativa, ela se refere ao número de pessoas que vivem por uma unidade de área. No caso, muito utilizada no Brasil, quilômetro quadrado. Então, você pode ter uma localidade que a população absoluta ela é enorme, mas a população relativa ela é pequena. Por quê? Porque a área, o denominador, ele varia, tá bom? Então, toda vez que a gente fala que um lugar é muito populoso, por exemplo, o Brasil ele é um país muito populoso, tem mais de 200 milhões de habitantes vivendo aqui. Agora, povoado se refere à densidade demográfica. Às vezes pode ter muita gente num país, só que quando você divide por o número de habitantes pela área, se a área do país for muito grande, e você tem países enormes, o Brasil é um país enorme, pode ser que o Brasil seja menos povoado do que outras nações, por exemplo. E aí a gente pode mostrar aqui algum tipo de exemplo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre população absoluta, sobre populoso, né? Nós estamos falando o que a demografia chama de estoque populacional, que é o número total de pessoas. Então, a gente pode entender que com a redução da natalidade, esse estoque populacional ele não vai crescer indefinidamente. A gente está num processo de transição demográfica em que a natalidade ela reduziu muito no Brasil, continua reduzindo, e isso faz com que as taxas de crescimento demográfico do país elas se desacelerem. Tá? Então a população do Brasil ela não vai crescer indefinidamente. Inclusive a fecundidade, a natalidade, ela está caindo tanto que as projeções indicam que chegaremos num momento que a população do Brasil vai diminuir de tamanho. Olha que interessante. Há um tempo atrás a gente tinha medo de uma explosão demográfica, uma bomba populacional, nos anos 70 principalmente, e hoje a gente já não está pensando nessa bomba populacional, a gente está pensando muito mais em fatores relacionados à estrutura da população, a estrutura etária, e não necessariamente o contingente de pessoas, né? O estoque populacional ou a população absoluta. Vamos olhar esse gráfico aqui? Nesse gráfico a gente tem aqui a população do Brasil de 1950 e uma projeção até 2100. Olha que interessante, a população ela cresce bastante até 2015, que é o dado aqui, ela chega a 206 milhões, e depois disso você tem uma projeção que fala que ela deve continuar crescendo, e a partir de 2045, 2050, a população vai passar a decrescer. Então olha que interessante, né? A vida inteira nós estamos habituados a pensar que a população ela tende a se multiplicando, mas dadas as características hoje da nossa sociedade, que é muito mais urbanizada e menos rural, né, do ponto de vista percentual, né, de pessoas, a gente tem uma situação em que futuramente a população vai, inclusive, deixar de crescer. Vamos dar agora uma olhada num site que se chama populationpyramid.net e vou deixar o link aqui para vocês. E aí vocês podem dar uma olhada nesse gráfico interessantíssimo que registra o tamanho da população dos países do mundo. Olha que incrível, olhando para esse gráfico, como que a China e a Índia eles têm um estoque populacional, ou seja, uma população absoluta enorme. É um gráfico bastante interessante, você vê aí que por cores você tem continentes diferentes, né? Você vê que a América do Sul está diferente aí da América do Norte, você tem cores diferentes, né? Então, olha que incrível como que a China e a Índia representam um estoque populacional, né, muito grande. Então a gente pode falar que são os dois países mais populosos do mundo, isso sem sombra de dúvidas. Então eu convido a vocês a entrar nesse site para dar uma brincada, entender um pouco a dinâmica, né, e ver a criatividade na representação desses dados, que é bem interessante.
Vamos pensar, né, em termos agora também de população relativa, né, que é a população por área, né? Então tem a ver com densidade demográfica. Essa relação entre o número de habitantes por área. Então, vamos pensar no exemplo do Japão. O Japão tem 127,3 milhões de pessoas, que é um dado mais recente. E tem 336,8 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque o Japão é um país que tem uma população expressiva, poxa, 127 milhões de habitantes é bastante gente. E eles vivem num território limitado. Para quem abre o mapa aí mundi, pode ver tranquilamente que o Japão tem um território limitado. Então a densidade demográfica lá ela é enorme. Então o Japão é um dos países mais povoados do mundo, né? Não é o mais populoso do mundo. O mais populoso do mundo, os mais populosos do mundo são China e Índia. Mas em termos de povoamento, é um dos países mais povoados do mundo, tá? Vamos pensar no Brasil. O Brasil tem 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Olha que discrepância. É menos de 10 vezes a proporção que a gente tem lá no Japão. Só que o Brasil é mais populoso do que o Japão, mas ele é muito menos povoado. Entenderam os conceitos? Eu acho que esse exemplo de Brasil e Japão são extremos que a gente consegue entender. Eu peço apenas que vocês tomem muito cuidado para trabalhar com densidade demográfica. Por quê? Porque varia muito da área. Se você pegar a densidade demográfica de municípios do Brasil, você tem municípios como Altamira, por exemplo, na Amazônia, no Pará, que é praticamente o tamanho de um estado, que é maior do que muitos estados do Brasil. Então é claro que a densidade demográfica lá vai ser muito baixa, né? Então essa diferença de área torna um pouco confusa. E quando você faz um mapa, para ver isso no mapa, você tem municípios com área muito grande e que para qualquer variável que você coloca lá no mapa, você tem a impressão de que aquela variável que está com aquela cor representada no mapa, ela é significativa porque tem um município que tem uma área grande demais, mas de repente não tem quase ninguém vivendo naquele município. Então isso também é um macete que vocês têm que tomar cuidado para interpretar mapas, dados. Tranquilo? Beleza, jovem? Então, se você entendeu o que é populoso, o que é povoado, o que é população absoluta e relativa, deixa um like aí para nós, para prestigiar aí o canal Descomplicado. Manda para os colegas, né, que estão aí estudando, seja para o vestibular ou já na faculdade. E deixa aí seu comentário, que eu vou responder todos vocês. Tranquilo? Então, sigam com a gente nessa playlist sobre demografia, geografia da população, que tenho certeza que vai ser um aprendizado muito legal para vocês. Um abraço.